Olá, olá, boa noite, família Denizar. Boa noite, família Denizar. Boa noite, você que está nos acompanhando também no Insta da escola. Nós estamos aqui hoje para celebrar esse momento muito especial. Está aqui eu, Lorena, a professora Lívia, que está comigo também, né? Minha companheira aqui nessa jornada de hoje. O que a gente vai fazer hoje, professora Lívia? Fala aí pra gente. Isso aí, boa noite a todos, boa noite família Denizar, boa noite à família que nos assiste. Hoje vamos aqui bater esse papo super agradável com o Rossandro Klinger, que é a nossa grande novidade para 2022 e particularmente um psicólogo e educador que todos nós admiramos muito e hoje vem contribuir bastante conosco aí sobre o nosso tema, que a professora Lorena vai nos dizer agora. Isso mesmo. Primeiro queremos dar boa noite ao Rossandro. Tudo bom, Isso. Rossandro? Boa noite, Lívia, boa noite, Lorena, toda a família Denizar. É uma alegria. Mais uma vez, a gente fez uma live para anunciar a Educa, né, junto à escola. Inclusive, eu acho que a Vera também estava conosco nesse dia, né? Estava, isso E é mesmo. uma alegria a gente estar aqui hoje falando um pouquinho aqui, ainda que rapidinho com vocês, sobre um tema muito relevante que a escola selecionou para que a gente pudesse refletir, sobretudo levando em consideração que o grande objetivo de um educador, e quando eu falo educador não é só o professor, mas o pai, a mãe ou aquele que cumpre esse papel de educar almas humanas, é desenvolver o melhor que o ser humano pode ter, né? As melhores habilidades, as melhores competências para viver uma vida plena. E é sobre isso que a gente vai versar hoje, especialmente voltado ao mercado de trabalho. Isso Isso mesmo, mesmo. Rossandro. Deu um spoilerzinho no clássico, assim, Já pequeno. deu um spoiler, é verdade, Rossandro. E a gente tem aqui, não é, o nosso tema. E aí saiu uma pesquisa, Rossandro, né, do G1, que fala que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo perfil comportamental, não é? Olha que notícia, foi um dado aí de uma pesquisa feita por uma grande empresa que faz recrutamento e seleção, e foram mais de 1.400 respostas, né, que trouxeram aí essa grande dificuldade. E a gente fica se perguntando, nossa, como é então que a gente vai, né, trazer essa educação para os nossos filhos? O que é essa notícia? O que a gente tem que refletir quando a gente lê uma notícia como essa, Rossandro? Primeiro, a alegria da Educa 21 pensar isso, né? E da É escola ter essa verdade. sensibilidade e da gente saber que o grande objetivo da Educa 21 é desenvolver tais competências que estão faltando e que estão gerando a demissão ou a não empregabilidade mesmo, porque hoje em dia tem empresas grandes multinacionais, grandes corporações, Lorena, Lívia, eles fazem testes psicológicos que já conseguem mostrar essa incapacidade de convivência, por exemplo, é uma das inabilidades que muita gente tem. Então a empresa parte do seguinte pressuposto. Ela parte do pressuposto que ela tem capacidade de treinar tecnicamente aquela equipe. Ela pode pegar, por exemplo, eu, ou você, ou a Lorena, e transformar numa pessoa mais capaz para executar a tarefa. Vamos imaginar que a gente tenha que fazer uma tarefa, mesmo que seja de cálculo para um banco de investimentos, sabe? Mesmo que pareça ser muito complexa, como ela faz aquilo o tempo inteiro, a própria empresa é em si uma escola de negócios. É. Ela é uma universidade corporativa e tem as que têm universidades corporativas mesmo, né? Então ela parte do pressuposto que o treinamento técnico, se a pessoa não chegar com ele tão bem afinado, ela dá conta de desenvolver em você. Porque às vezes o que a empresa exige é tão específico que somente ela vai formar. Não existe um curso para aquele cargo específico. Você vai com uma gama média de conhecimento na gestão, na administração, na engenharia, no direito, e aquela empresa vai afinar o que ela quer no seu perfil profissional técnico. No entanto, não existe um curso na universidade de desenvolvimento de competências socioemocionais. E eu acho, inclusive, que é uma coisa que vai acontecer. É O que verdade. a gente está fazendo aqui agora no Denizar é fazer isso agora, começando logo com as crianças e adolescentes, para que quando eles cheguem lá, essas competências já estejam instaladas, digamos assim. Né? Seres humanos, eles não nascem com as habilidades, elas são desenvolvidas. Ninguém nasce resiliente, ninguém nasce com inteligência emocional, nós construímos tudo isso. Então as empresas percebem que, se ela pode treinar tecnicamente, ela espera que você venha com as competências emocionais, porque aí a empresa não treina. A Com empresa não vai, certeza. vamos fazer um curso de tornar você resiliente. Não tem É. isso. É uma construção que demanda tempo, família, escola, todo mundo junto para, ao longo de um processo de vida, você desenvolver tais músculos emocionais, para a gente usar uma metáfora. Do mesmo jeito que a gente precisa de um tempo
Não é entrando na academia hoje que 2 meses depois você está com um corpo mais definido. Você leva 2 anos no mínimo para ter um corpo, digamos assim, escultural para a academia. As emoções é ainda mais complexo, porque a diversidade humana é muito grande. Então, se você não chegar com isso, você vai chegar lá, tecnicamente capaz, mas não consegue ouvir uma crítica, receber um feedback. Você não consegue cooperar num ambiente que é cada vez mais necessária a cooperação. Você não consegue ter inteligência interpessoal, ou seja, de se relacionar com as pessoas. Você não tem inteligência intrapessoal, que seja a capacidade de administrar seus sentimentos dentro de um processo complexo organizacional em que muitas vezes tem metas, competição, que às vezes não é pessoal e às vezes tem que administrar as angústias de um dia com cobranças. Então, tudo isso vem uma pandemia e joga essas competências para um nível ainda maior, porque nós temos que Nível lidar de em meio à exigência dor, ao maior. luto, por exigência, ainda mais vocês aí em Manaus que viveram, lamentavelmente, o capítulo mais tenso e doloroso da pandemia no Brasil, ter que se reinventar em meio a tanta dor, em meio a tanto luto. Então, quanto mais essas competências estão dentro de nós, como uma caixa de ferramentas à disposição para responder às questões da vida, mais capaz nós somos de enfrentar as circunstâncias que estão sempre inesperadas nos espreitando, como foi essa pandemia que não espreitou nem a mim, nem a Lorena, nem a Lívia, mas espreitou a humanidade inteira. É E aí, verdade. Rossandro, e eu acho que você tocou num ponto muito importante que é a família, né? É um dos caminhos aí que vão, né, que irão ajudar esses jovens, a esse adulto já, né, em estado formado, ou esse jovem em formação, a principalmente desenvolver essas habilidades. E como essa família pode agir? De que maneira pode ajudar? Como isso pode, né, se desenrolar aí nessa construção? Verdade. Boa pergunta, Lívia. Primeiro, levando em consideração que aqui não quer dizer que existe a família perfeita e ideal, que a gente sabe que não existe. Sim, Existe a família possível, mas a família também que é capaz de se perceber como necessitada de aprimoramento. Se a família tem noção de que ela não tem aquela para entregar para o filho, ela pode desenvolver. E é por isso que nós temos na Educa 21 uma escola de educação parental. Porque a gente sabia que não adiantava chegar só para os alunos. Tínhamos que também instrumentalizar a família, que precisa não mais ser acusada, nem muito menos diagnosticada, mas verdade. ajudada no desenvolvimento das competências, para que a família, junto com a escola e os educadores, possam, nesse ecossistema escolar, juntos desenvolver habilidades que são complexas, que demandam, sim, a participação da escola, dos educadores e da família, e a vontade do aluno, da aluna, de desenvolver. Então, primeira coisa é diagnóstico. O que está faltando no meu filho e na minha filha? Por exemplo, eu, sem querer, porque achei que era a melhor coisa, porque achei que a melhor coisa que eu podia oferecer para eles serem felizes era sempre dizer sim. Será que eu não estraguei essa capacidade de suportar que a vida nem sempre é sim, tem muito não? Será que esse não que eu nunca dei, o mercado vai dar, ele não vai saber lidar com isso, ela não vai saber lidar com isso? Será então que nesse caso eu não preciso chegar para o meu filho, minha filha e dizer, olha, eu errei, eu acho que foi a melhor das intenções, porque eu te amo muito e achei que era a melhor coisa, era sempre dizer sim, mas a vida não é assim, para desenvolver a capacidade de suportar algo comum na vida humana, que é frustração. De repente não é isso, a pessoa até é capaz de se frustrar, mas ela tem dificuldade de lidar com as derrotas e de se refazer. Talvez o que falte nessa família, por exemplo, é sair do padrão de deixa a vida me levar, a vida leva eu, que é muito legal para comer um peixe delicioso aí num rio, né? Numa praia em Manaus, para cantar no domingo é maravilhoso, mas para a vida real não Não funciona, porque o vale. que funciona é sacode, levanta a poeira, dá a volta por cima e, por favor, não desanima. Ou seja, que é uma capacidade de se reinventar, ou seja, talvez o que eu tenho que desenvolver seja resiliência. Então, quando você vai entendendo qual dificuldade tem apresentado a família, você sabe onde você deve desenvolver habilidade. A pandemia expôs muito as relações entre parceiros, parceiras, né? E entre filhos e pais. E permitiu um diagnóstico, mesmo que algumas vezes doloroso, de que, poxa, tem coisinha aqui que tem que melhorar. Né? Porque tem 3 padrões de famílias que enfrentaram a pandemia. Aquela que estava na dor na pandemia, mas olhou para o lado e disse, ainda bem que é com vocês que eu estou nessa. Teve as que olharam e, pô, tem umas coisinhas aqui que tem que resolver. E teve umas que não resistiram e se separaram. Ou seja, a família, Lívia, como você muito bem realçou na minha fala, é central no desenvolvimento de qualquer competência. É central. A De família todos os tem seres que humanos, entender né? que
De todos. A família, ela tudo bem que ela demanda, por exemplo, uma escola com o padrão do Denizar, com a história do Denizar. Ela demanda, ela exige que a escola colabore com esse desenvolvimento emocional e a escola Sim. atende isso, desde sua formação até os dias de hoje, mas a família não pode imaginar que é da escola essa tarefa. A escola colabora, mas ela é primordialmente da família. É o primeiro lar, o lar, aliás, é a primeira escola da vida. A escola é uma continuação desse processo e o desenvolvimento das competências intelectuais, das emocionais também. Mas a família tem essa grande missão. Por exemplo, se você não sabe ensinar seu filho matemática, e eu entendo, eu, por exemplo, não vou saber ensinar porque eu sou psicólogo, nem lembro o que é um cosseno e um cotangente, só lembro do nome, a função não sei para onde vai. No entanto, eu sei ensinar a perdoar. Eu sei ensinar a se refazer. Eu sei ensinar a ter autocompaixão, a não se cobrar demais, a não se culpar. Eu sei ensinar a suportar que a vida nem sempre acontece como a gente quer. Eu sei ensinar, por exemplo, que nem sempre o que você quer namorar com aquela pessoa é com um brinquedo que você vai numa loja e compra e você tem. Ela pode dizer não, e você vai ter que lidar com isso. E que isso vai afetar a sua autoestima, mas não vai te tornar menor, vai te fazer uma pessoa capaz de entender que finalmente você vai atrás de alguém que lhe respeite e lhe ame, para você não se tornar um tapete afetivo na vida dos outros. Todas essas questões estão na ordem do dia que a família pode e deve ensinar. É. Muito E a bom. gente percebe, não é, Rossandro, você falando aí sobre todas essas habilidades gerenciais e emocionais que são tão urgentes da gente desenvolver, para que a gente possa chegar, né, depois um ponto e ter um outro dado de pesquisa. A gente entender que agora, olha, as competências socioemocionais bem posicionadas, eu estando com essa minha caixa de ferramenta, né, que você citou aí, bem organizada, com essa minha musculatura emocional bem desenvolvida, eu vou conseguir me recolocar em qualquer ambiente profissional, eu vou estar ali apto para aprender essas novas habilidades técnicas e principalmente porque eu tenho essas habilidades emocionais do aprendizado, do trabalho em equipe, não é, da liderança bem desenvolvidas. E qual é o papel da escola para que a gente possa ter no futuro um outro quadro de pesquisa, Rossandro? Como assim que o Educa 21 vem? Como que a gente consegue fazer isso por meio da escola parental? Você já falou um pouquinho, né? Mas então, como é que a gente vai vislumbrar esse aprendizado, Para o esse caminho aluno. para o nosso aluno, né? E para a família também, porque nós já Sim, para a dissemos, família. o Denizar, né, É, por meio do Educa 21, é uma escola para o aluno e para a família, não é isso, Rossandro? sim. Exato. Você sabe que ontem eu estava fazendo uma live com uma nova escola parceira, né? E a escola dizendo, a gente vai oferecer para as famílias, tal, tal, tal. Professora, eu vou só corrigir a conjugação do verbo. Nós já oferecemos para a família. Porque nós começamos com a Escola de Educação Parental, nós começamos com a Academia de Educadores, ou seja, nós queremos já chegar junto à família e à escola, para em 2022 chegar junto aos alunos, já preparando esse terreno, para que a gente possa entender que sim, a escola tem um compromisso. Quando eu digo até, não é porque é da Educa 21, você pode ter outro processo emocional na sua escola, mas a escola que não atenta para a necessidade de desenvolvimento de competência socioemocional, ela não entendeu ainda o papel dela no século 21. A É urgência disso. impossível, né? É impossível um educador que não entenda que num surto global de suicídio infanto-juvenil, você não atente para a necessidade de desenvolver competências socioemocionais. Que mais importante do que, por exemplo, saber programar, afinal de contas, nós criamos machine learning, máquinas que vão programar, então quem vai ter emprego de programador com máquinas que programam? É competência emocional. Então, essa é a grande norte. Eu digo até, inclusive, fazendo reverberação ao que disse Daniel Castanho, um grande amigo, que é um dos CEOs do Grupo Anima, né, de educação, um dos maiores do Brasil, que tem universidades, e a Cordon Bleu Brasil é deles, a Singularity University é deles, várias universidades. Ele disse que hoje é algo que está paralelo à escola, será central na escola, né? Então, a tendência é que essas competências se tornem centrais, porque a partir delas eu adquiro as outras. Alguém equilibrado, alguém capaz de se entender, nomear suas emoções, enfrentar as adversidades da vida, tira de letra, matemática, física, geografia. Alguém que não está bem, que está infeliz, tudo se torna difícil. Como eu estou aqui em Brasília, fazendo reverberando então aqui um trecho de uma música de Renato Russo, né? Porque muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Então, no momento em que você tem essa experiência de desenvolver essas habilidades, percebendo que quando você está em paz, tudo que você faz com paz, né? Mas É. quando você está no inferno interior,
tudo externamente também vai revelar a mesma coisa. Verdade. É verdade, Rossandro. E a gente Forte. percebe, né, como é importante, né? A gente aqui arrepiou, porque no Denizar nós já temos esse trabalho, quando você falou assim, que as escolas hoje precisam compreender a urgência de se desenvolver e trabalhar essas competências, de se estimular isso, né? Porque como você bem disse, o jovem e a criança, nós não nascemos sabedores, né, dessas competências, fazer essa autorregulação. A gente observa ali no movimento da criança, né, as famosas birras, né, o saber entender que eu não posso ter aquilo que eu quero naquele momento. A partir dali, já começa todo esse aprendizado. E no Denizar, nos nossos projetos de assembleia, Rossandro, nós iniciamos todas as manhãs fazendo essa acolhida, falando sobre valores, falando sobre respeito, empatia, justamente para a gente poder instalar aquela atmosfera de paz, aquela atmosfera propícia para o aprendizado que vai ter durante aquela manhã, né? Então, não só por meio da educação socioemocional, mas também criando essa atmosfera, né? Porque a gente sabe que é importante, crucial, como você bem disse. Se eu estou em paz, se eu procuro desenvolver essa paz, então todos aqueles aprendizados que vão suceder vão ser positivos, né? Não é Sim, isso? E, sem e, dúvida, sem dúvida. Tudo começa dentro de casa, né? Certo dia eu também estava comentando que, assim como a cultura é algo que nos atravessa, a família também é algo que nos atravessa. Tudo vem de Ou, casa, né? Nos sim, aliás, atravessa. ela, né, Lívia, ela nos atravessa antes da cultura. É, Porque exatamente. nós somos permeados genética, emocional e Emocional. espiritualmente pela família. isso mesmo. Então a cultura vem até depois. Então assim, nós vivemos nesse ambiente, nesse hálito familiar, e quanto mais ele for capaz, mais o indivíduo que desse lá sai será capaz. E quanto mais as famílias, junto com as escolas, perceberem a importância que elas têm na formação de homens e mulheres de bem, mais teremos uma sociedade educada, mais teremos um mundo desenvolvido. Porque, sabe, que costume de casa a gente leva para a praça? É o que está acontecendo. O que você faz na escola é o que você faz em casa. E às vezes você tenta disfarçar, mas de repente a máscara cai. É E o que verdade. nós queremos é formar homens e mulheres que sejam bons, não só para si. Porque essa É resposta verdade. egoísta, eu vou cuidar dos meus filhos e os outros que cuidem dos seus, não funciona no mundo em que nós estamos juntos. Porque se eu cuido do meu filho e você não cuida do seu, olha o que aconteceu uma vez. Eu estava em São Paulo, Minas, e estava, me permita chamá-las assim, tá? Pode Estava sim. em São Paulo e eu estava fazendo uma palestra para 15 mil professores lá, num centro de convenções. E um professor me perguntou assim: o que eu posso fazer quando, tentando educar o filho de alguém, ao invés do pai e da mãe vir me agradecer, ele chega aqui com o dedo me humilhando? O que pode consolar um É. professor numa hora dessa? E eu disse: professor, só uma coisa me vem à cabeça no primeiro momento. Isso que é? É pensar assim: ainda bem que esse filho é dele, não meu. Né? Ou seja, esse filho que eu estou deseducando, a primeira vítima dessa deseducação sou eu. Isso é. E a gente percebe muitos pais abandonados por filhos que foram abandonados afetivamente Filhos pelos pais. vivos. Muito. E aí, só que um dia eu estava assistindo a televisão. E aí eu pensei: não dá para dizer mais isso. Depois dessa notícia, me caiu a ficha de que não dava mais dizer mais isso. Era assim: uma mãe do Rio, junto com o pai, criou um filho na periferia, com toda a sedução do tráfico que a gente sabe que tem nas grandes cidades do Brasil, mas conseguiram evitar que o filho entrasse nesse lugar, educaram, esse menino passou no concurso, estava indo trabalhar, 23 anos de idade, de luta, de paz para transformar num homem de bem. Vai passando na passarela da Avenida Brasil. O homem entra com um caminhão caçamba, não sei se você lembra dessa notícia, e derruba a passarela. Porque ele levanta a caçamba para poder a caçamba cobrir a placa para ele não ser multado, porque não podia mais passar caminhão naquela hora. E na hora que o jovem vai passando, o caminhão bate e ele cai e morre. Você imagina, depois de 23 anos de luta de um pai e de uma mãe para educar um homem de bem, um outro que não educou esse homem de bem que vinha no caminhão, matou seu filho. Então é preciso uma responsabilidade pelos meus e pelos outros. É preciso entender uma ecologia afetiva, que nós estamos dentro de um mesmo ecossistema, que nós não somos o pequeno príncipe, nós, a raposa e a rosa. É verdade. Né? Nós estamos num planeta de quase já 8 bilhões de seres humanos e que Colaboratividade. precisamos conviver com essas pessoas, dando o nosso melhor para inspirá-las a dar o melhor delas. Então, quando eu crio um filho, eu tenho que criar para ser bom para o mundo, não só para mim, não só para os meus. Porque esse jogo de egoísmo lembra muito aquela frase de Mahatma Gandhi, né?
De olho, se for olho por dentro, teremos uma sociedade cega e banguela. Então, nós Verdade. temos que, de fato, ter uma lei mais amorosa e uma experiência de vida em que as competências que eu desenvolva no meu filho, na minha filha, seja para também ser um homem de bem. Aí alguém pode estar pensando aí agora, porque o psicólogo fica pensando que aqui um pai ou mãe pode estar ouvindo. Você está querendo que meu filho seja um idiota, que ele seja um Sangue de bonzinho. Vamos barata, passar né? por cima Que ele seja dele, vamos passar besta. por cima dele, ele vai ser besta, tal. Não, não. Pessoas que têm inteligência emocional, elas são afetuosas, mas elas não são idiotas. Elas sabem diferenciar gentileza de gentileza. É De verdade. você entender que eu vou dizer não, ó, você está passando do seu limite. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela sabe estabelecer regras e limites nas relações. Ela não é atropelada por ninguém, mas ela não atropela. É. Com Ela não certeza. é vítima de bullying, porque ela sabe defender, mas ela não provoca o bullying. Ela Entende? Ela entende, Então, freia, né? ela entende é que o desse. fogo não se apaga com fogo, não é, Rossandro? Que a gente precisa. Não, de jeito nenhum. É aquela história lá do bater na sua face, oferece a A outra, outra. mas não é como você bem colocou, que eu vou falar, como disse, o sangue de barata, então bate aqui. Não, é o sentido de que eu vou fazer a leitura daquele comportamento, vou procurar ver a melhor maneira de agir e não apenas reagir a ele, não é? E quando chegou na minha vez, como que eu posso fazer até para poder fazer daquele momento um aprendizado? Porque a gente percebe também pessoas com essa forte inteligência emocional desenvolvida, a gente percebe assim, o problema está acontecendo, mas tem uma serenidade ali instalada, né? Tem uma A sabedoria. reação é diferente. De forma que até o outro, que naquele momento não está sendo inteligente emocionalmente, ele aprende naquele momento de caos, né? E como, Rossandro, assim, a gente está quase chegando aí no final da sua participação com a gente, como é que a gente, em família, em casa, o jovem que está assistindo hoje isso, que está ali naquele flor Acho que qual dos conselho, impulsos, né? Quais são as dicas que a gente Isso. pode dar para esse jovem na hora que vem aquele impulso ali, né? Da reação, do ego, de eu querer pagar o mal com o mal, ou então reagir de maneira assim mais impulsiva. Como que eu posso fazer? Que ferramentas aí socioemocionais eu tenho que usar naquele momento? Aí a pergunta é, Rossano, tanto eu, pai, que percebo isso no meu filho, e tanto eu, jovem, criança, que quero fazer essa travessia diferente. Eu lembro muito da minha mãe quando ela dizia, raiva dá e passa. É O que verdade. isso quer Ainda dizer? É o bem, né? seguinte, né? O que isso quer dizer? Pai e mãe têm que ensinar os filhos a acolher o sentimento, mas conter o comportamento. Então, por Verdade. exemplo, meu irmão quebrou meu brinquedo, eu estou com ódio. Você não diz assim, você não pode odiar o seu irmão. Você diz, meu filho, eu entendo. Porque quando meu irmão quebrava meu brinquedo, eu também ficava com muita raiva dele. Agora eu só não posso bater nele, porque ele é menor que você. Então, eu não critico o sentimento, mas eu contenho o comportamento. Se eu critico o sentimento, eu não acolho. Verdade. Entende? Aí o indivíduo não sabe nomear a dor dele. Quando ele é adulto, ele tá lá, sei lá, com a raiva. Mas raiva de quê? Raiva por quê? Não sabe Sabe? Então o dizer. menino. O adolescente sai, se arruma aí, vai pra balada, tal. É sábado, comprei uma roupa legal, tal, vou pra balada, chego lá, de repente tô mal, me sentindo menor, vou pra casa. Ai, eu vou dormir, eu não quero, que vida ruim. Calma, peraí, por que você não tá se sentindo bem? Foi que houve? Você com uma expectativa exagerada de que ia chegar na balada, ia ser o galã do pedaço, a garota chamativa. E de repente, como é muito normal, tinha pessoas mais bonitas que você, porque tem, mais inteligentes que você, porque tem, com mais grana que você, porque tem, e até melhor que você do que Esse ser é o humano, mundo porque real? tem. É o Sejamos mundo realistas. real, vamos aceitar, hashtag aceita que dói menos, né? É. Então, talvez seja isso, você se comparou, você criou expectativas exageradas, se sentiu menor, achou que só podia se fosse o primeiro, sabe? Então, assim, se contentar, agradecer. Não, beleza, não preciso ser a pessoa que chega aqui e abala o ambiente. Eu preciso ter alguém que olhe para mim e a gente converse, sabe? E aí, lidar com esse sentimento. Sei lá, eu estava bem, de repente eu entrei no Instagram e vi um amigo meu postando uma foto massa na Disney e eu nunca fui. E de repente eu nem sei se a minha mãe, por favor, meu filho, você pode ajudar a mamãe? Ah, a senhora também não larga do meu pé. Foi que houve? Ah, nada. Houve. Ouve, né? Você se comparou, você olhou a vida do outro, achou que merecia ter essa vida. E em vez de acolher esse sentimento natural de comparação,
você explode. Quando você não acolhe o sentimento, você explode no comportamento. Assim, os Perfeito. pais têm que educar os filhos a acolher os sentimentos, e essa é a trajetória da Educa 21. Quando a gente trata, por exemplo, nos personagens da Educa 21, que eles são crianças que têm sombras e virtudes, como as crianças normais, e eu acolho a inveja, eu acolho o ciúme. Eu não digo que isso é bom, mas que é humano. E que eu tenho que amadurecer esse sentimento. Se eu entendo a inveja como uma necessidade de competição, em vez de ficar com raiva porque o outro tem, eu transformo isso em cobiça, que é querer ter também. Em vez de querer tomar a bola do meu amiguinho, eu quero ter uma bola também. Então, evoluir o sentimento de inveja por de cobiça. Percebe? São emoções que são tratadas não como defeitos morais, mas como imaturidade psíquica. Às vezes o que acontece, Lorena e Lívia, é que o pai e a mãe não sabem disso também. Por isso é a escola da educação parental. Para que eles também validem seus próprios sentimentos, para que eles também entendam a sua Que humanidade, eles aprendam a se também entendam acolher as suas também. frustrações. Exato, no momento que eles se acolhem, eles ajudam o filho a acolher, porque é o seguinte, criança não vem com manual, gente, a gente vai É, construindo, né? com certeza. Então, a gente quer colaborar nessa construção sem ditar normas para a família, mas oferecendo instrumentos para que a família decida onde e como usá-los. Porque Uhum. assim, as ciências do comportamento humano, ao longo de mais de 2 séculos, acumularam um conjunto de saber impressionante sobre como educar bem o ser humano, como resolver um ser humano, como lidar com o ser humano em conflito, como ajudar um ser humano a desenvolver potência da alma para lidar com dores, perdas, lutos, decepções. Porque quando você não faz isso, contando que a vida não vai lhe decepcionar, é um risco, porque ela vai lhe decepcionar. É, Quando você educa um filho dizendo sempre sim, achando que o mundo vai ser sempre perfeito, você vai fazendo sofrer, porque o mundo não é perfeito, e o mundo vem com dor. Porque quando a Sim, família permite o filho e a filha sentir a dor de perder o ano sem obrigar a escola a passar, só porque o filho não pode passar por essa decepção na vida, você verdade. esquece que a vida ela vai reprovar sem amor nenhum e caráter pedagógico. Porque quando a escola reprova, tem caráter pedagógico, a vida verdade. não. É, Então, é um treino, não é fazer o filho sofrer, é entender que tem sofrimentos inevitáveis e que desses sofrimentos inevitáveis se extrai um caráter pedagógico de aprendizado rico que vai forjando nas fibras da alma essas competências emocionais para enfrentar a vida. E se você não desenvolveu antes, é o nosso convite do Denizar e da Educa 21 para que juntos, né, família, educadores e alunos, possamos desenvolver. Porque o nosso compromisso é pegar na mão da escola, da família e dos alunos para nós juntos vivenciarmos essa trilha, juntos desenvolvermos essas habilidades. Nós estamos com o que há de melhor, de mais avançado em educação socioemocional aqui no Brasil e no mundo. A gente pesquisou muito, trouxe as melhores soluções para que a gente possa ajudar as pessoas a serem mais capazes, a usufruir do que tem de melhor na alma humana, a desenvolver as mais belas potências, porque o ser humano é essa coisa linda que nasce chorando, é, pedindo para mamar, né? E de repente você transforma no ser humano que depois pinta a Capela Sistina, é. É que depois verdade. compõe a nona sinfonia de Beethoven, que depois manda o homem para o espaço como a SpaceX. Tudo isso era um bebê aparentemente incapaz, mas que dotado de inteligência, amor e competências é capaz de transformar o mundo. Que lindo. Tô Fantástico, arrepiada aqui, Rossandro. Olha, eu acho que de eu arrepiei verdade. também. Acho assim que a sinergia, né, com a proposta do Denis Arrivail, Casa perfeitamente né, com bem. esse casamento, assim, com essas competências, porque a gente até tem, Rossandro, não, o símbolo, né, que carrega em cada asa nossa, do nosso símbolo Denizar, é amor e sabedoria. Nós acreditamos Sim, que apenas com o equilíbrio dessas duas asas o ser humano consegue alçar o voo Precisa necessário, né? desenvolver as duas. E isso são sim, essas competências socioemocionais, é o amor em movimento, são os valores que ele vai trazer e a inteligência, com certeza, né? O equilíbrio disso faz com que esse voo bonito aconteça, né? Como você bem colocou, que essas competências sejam forjadas aí na alma. Gostei muito disso, né? Que assim certamente será um ser humano mais feliz, mais completo, mais empático com o próximo, Isso. consigo, será um filho melhor, será um cidadão melhor, um profissional melhor, será uma pessoa melhor para o mundo. sim. Pois é, e para terminar, eu até enquanto você falava, eu pensei numa poesia, Ai, que né? Ai, bom! Vai vamos ser nosso então lema. fazer Olha só, poesia.
Nosso lema vai ser o seguinte: Educa 21 e Denizar estão aqui para fazer seu filho voar. Adorei, maravilha. Né? Então, acho que juntos, com Casou certeza, com a nossa asa, perfeitamente. Isso. De mãos dadas aí, né, Rossandro? A gente vai fazer isso né? acontecer. Vamos embarcar em 2022, né, com esses projetos, já sonhando com essa escola parental, sonhando aí com os aprendizados que vão vir após as aulas socioemocionais, com os conflitos, naturalmente, eles vão vir à tona, não é? Sim. Porque, e a vida Vamos não mexer é com as emoções, né? Não é? Isso significa que estamos vivos, né? Os conflitos precisam existir. E a vida não é saber gerenciar bem as crises e transformá-las em conexões, né? Transformá-las Que fique já pontes. Um recado para os pais aqui, né? Como palavras finais, Lorena e Lívia, já agradecendo o convite a toda a família Denizar, que está nos vendo ao vivo hoje, nessa terça-feira, dia 30 de novembro, né? E quem vai ver depois, à noite, Isso. né? Quantas vezes? Não importa em que momento você vai ver, quando vai ver, quem está ao vivo aí no Instagram, no YouTube da escola, é o seguinte: nós vamos mexer com as emoções, mas com amor, com caráter pedagógico, para ensinar. Nós vamos mexer com as emoções para tornar capaz. Se a gente não fizer isso, achando que é melhor não mexer, a vida vai mexer, mas para fazer sofrer, entende? Então, é com um objetivo muito amoroso e de profundo desejo de desenvolver habilidades e competências que estamos aqui juntos. Segura na nossa mão e vem. Isso mesmo. Exatamente. Vem serdenizar com a gente, né? Rossandro, a gente ainda vai ficar mais um pouquinho aqui, eu e a Lívia, né? E a gente quer agradecer bastante, né, a sua presença aqui conosco, né? Todas essas reflexões que você trouxe que vieram aí nos inspirar, né? Nos deixar mais fortalecidos, imaginando aí toda a condução que vai ser feita nesse 2022, com muito carinho, sendo preparado para os nossos alunos, para as famílias, não é? Para que possamos ter aprendizados aí bem fortalecidos, né? Robustos nos projetos de voluntariado que virão, porque a gente sabe que é importante dar esse laboratório prático, né, para que essas emoções sejam bem trabalhadas, oportunizar. Né? Então, quero te agradecer, Rossandro, já estamos ansiosos aí pelos encontros que teremos da Escola Parental, né? E com certeza vamos ter um ano aí de muitas reflexões e mudança, transformação, né? Para alçar esse voo. Assim seja. Muito obrigada, viu, Rossandro? Tá certo? Eu que agradeço, Um grande Lívia, abraço. Lorena, toda a família Denizar, todos vocês, um beijo no coração. Um abraço grande. Tchau, tchau, Rossandro. Tchau. É isso aí, gente. Então, nós vamos já nos despedindo por aqui, não é, professora Lívia? E falando um pouquinho mais sobre como foi maravilhoso, né, ter esse momento, entender um pouco mais sobre a importância da educação socioemocional, não é, nesse âmbito escolar. A gente acha, como ele colocou muito bem, nem sempre as empresas, e nem sempre nós não viemos, né, com esse manual de instrução. Então, qual é o local que a gente vai aprender a desenvolver essas competências? A gente sabe que hoje a escola é um poderoso palco para isso, né? As vivências que acontecem lá com o jovem, com as crianças, as oportunidades de aprendizados que nós temos na escola, é um palco ideal para que a gente possa fazer o desenvolvimento socioemocional dessas habilidades, não é? E como foi dito, é com amor. No Denizar nós já trabalhamos dentro desse foco. Nós já acreditamos que dentro dos nossos momentos de assembleia, na vivência dos nossos projetos, trabalho em equipe, tivemos aí projetos belíssimos, como foi ontem a cantata. Foi lindo ver o esforço das crianças, o preparo dela, a autorregulação do seu nervosismo para conseguir apresentar bem, não é? Então, são preciosas vivências que a gente percebe hoje no meio escolar, que oportunizam, né, o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, não é, professora Lívia? Exatamente. E se não for na escola, viver e experienciar tudo isso vai ser aonde? Né? Então, quando nós colocamos que a escola é o grande palco para essa experimentação, né? Para esse momento de vida único, é porque de fato é. Eu tenho certeza que todos nós nos recordamos muito da nossa época de escola e precisamos fazer hoje nas nossas crianças e jovens esse momento, essa vivência na escola ser impactante. E a gente sabe que hoje a escola não é mais a mesma. O nosso jovem de hoje não é mais o mesmo e nem a criança. Por isso que
à medida em que o nosso jovem, a nossa criança vem se desenvolvendo, a escola precisa acompanhar. E o Denizar, justamente sempre preocupado com isso, sempre, na verdade, buscou trabalhar e desenvolver esse lado, mas agora muito mais forte, né, com tudo que está acontecendo. E é importante trazer isso para a vivência das crianças, do nosso jovem, e principalmente oportunizar. Então, quando a gente coloca as vivências voluntariadas como um exemplo para isso, é justamente para dar a oportunidade desse jovem, dessa criança, olhar o mundo com outros olhos, se colocar mais no papel atuante e de acolher também a dor que vier, a dor que chegar, ou também de ser esse instrumento, né, que vai levar o bem ao outro. Então, tudo está muito combinado, tudo está muito casado. E melhor ainda quando a família caminha conosco, quando a família está lado a lado. E eu tenho certeza que, assim como o jovem, a criança, se desenvolve para o melhor, para o bem, a família, sem dúvida nenhuma, cresce junto, porque nós somos uma coletividade, como o próprio Rossano colocou. Nenhum de nós fomos criados para viver no individual. E aonde é que é a primeira experiência coletiva de verdade da nossa criança? É na escola. A gente sente as grandes diferenças da criança quando ela entra na escola. Então, a escola definitivamente é o primeiro palco da vida desse jovem, dessa criança para o mundo, que vai com certeza trilhar tantos caminhos. E aí ele precisa estar preparado. 100% preparado? Não, porque nós nunca estamos 100% preparados. Estamos em eterno aprendizado. Mas eu tenho certeza que os aprendizados adquiridos na escola certamente o deixarão muito mais protegidos e atentos. Isso. E para que todo esse projeto magnífico aconteça, a gente sabe que a parceria família-escola é fundamental, né? Quando a gente fala, aí a professora Lívia foi falando, eu fui imaginando nessas vivências que nós vamos ter com o Fundamental 1, onde a família vai precisar estar conosco, né? Acompanhando, porque terão atividades que vão envolver aí os membros da família, para que esse jovem possa, né, nessa experimentação, nessa vivência de mundo, né, saindo ali daquela caixinha, compartilhar isso. A gente sabe da necessidade de compartilhar e a família vivenciar isso junto com a criança, com o jovem, e nessas oportunidades ter conversas, orientações sobre o mundo, né, orientações sobre como proceder nos ambientes. Como nós falamos aqui, o tema da nossa live, a gente percebe que quantas das vezes são esses comportamentos não bem autorregulados, não bem controlados, como disse Rossandro, o sentimento, ele é natural, todos nós vamos sentir a raiva, o medo, não é? A felicidade, a exaltação, a frustração, a tristeza, mas o que fazer com isso, né? Como vai ser o comportamento? Como ele diz, gerenciar, né? Sentimento a gente acolhe, comportamento a gente vai precisar conter, a gente vai precisar modelar, não é? Para logo então modificar. Isso, então, e a gente sabe como é importante isso, por isso a gente fala muito sobre ressignificar, por isso nós falamos muito sobre reflexão, transformação, e nós esperamos que em 2022 nós possamos fazer esse aprendizado, né, que como falamos aqui na escola, ele vem com esse toque pedagógico, didático, de permitir às vezes que meu filho passe por aquela situação que o frustrou, mas que ele perceba os aprendizados ali naquela caminhada. Como nós dissemos aqui, é a grande experimentação para a vida, não é? Porque o mundo, ele vai vir com as crises e com as situações frustrantes e nem sempre vai nos trazer uma orientação, né, uma certa didática, uma pedagogia, não é? Que hoje a gente busca, né, rechear a escola desses momentos para que a gente, de fato, possa contribuir com essa formação, para que a gente possa ter uma pesquisa, né, daqui a pouco, onde totalmente diferente. Vai estar dito, né, que o comportamento emocional, que a inteligência emocional bem posicionada abre muitas portas e que algumas vezes, mesmo se faltando algumas competências técnicas, né? E são muitos aprendizados que nós temos hoje, são muitas áreas. Imagine você que nós nem sabemos as profissões que estarão aí em voga daqui a 5 anos, 10 anos, como vai mudando, a gente viu aí com a pandemia. Então, com todos esses aprendizados técnicos, ok, eles virão,
eu quero preparar meu filho para que ele possa acolher isso emocionalmente bem, para que ele possa entender que ele sempre pode aprender, para que esse mindset de crescimento esteja instalado nele, para que a mentalidade do perdão, da compaixão, da empatia, da tolerância esteja ali bem fortalecida, porque não importa o que vier, ele vai conseguir, vai estar nele toda a capacidade que ele precisa para desenvolver o que lhe falta, né? Então, a gente quer agradecer vocês que ficaram conosco até agora, né, professora Lívia? Isso. Agradecendo esse momento, espero aí que vocês possam, quem vai ver depois, né, que possa ver, aprender um pouquinho, refletir um pouco sobre a importância do desenvolvimento dessas competências socioemocionais para o jovem, para a criança, para nós adultos, né? Como temos que aprender? Aprendemos todo dia, não é, professora? Sem dúvida nenhuma, somos eternos aprendizes. Também iremos aprender muito com o Educa 21. Sim. Enquanto ouvia aqui o Rossandro, já ficava imaginando os nossos momentos e estamos ansiosos para vivenciar tudo isso, viver a participação da escola, viver com a participação também do Rossandro e de tantos outros que irão vir para contribuir no projeto do Educa 21. Isso. Então, muito obrigado, família Denizar. Muito obrigada por estarem hoje aqui conosco. Agradecemos muito a presença de todos. Assistam esse presente que foi essa live, essas palavras maravilhosas que o Rossandro trouxe, tantos ensinamentos e aprendizados que, com certeza, se muito bem sedimentados, nós vamos florescer bastante. Isso mesmo. E a professora Lívia falava só um restinho final, o nosso projeto de vida, né, que vai ter todo esse aprendizado e que a gente possa estar junto, né? Porque a gente sabe que educar é para a vida, é para a vida profissional, dá trabalho, mas é para a vida preciso. pessoal, né? E essa autoeducação, como isso é válido e como isso é importante na nossa constituição de ser humano, né? Dos nossos filhos e a nossa, né? O nosso aprendizado individual que fica, sim. tá? Então, muito obrigado a todos. Queremos desejar aí uma boa noite para todo mundo e um até logo aos nossos próximos eventos aqui, não é? Isso. Que a gente vai poder compartilhar muito crescimento e conhecimento. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.